Vamos ao módulo de Sistemas de Informação, ou Segurança de Informação. Aluno Henrique da Silva Hilber, disciplina Segurança da Informação, conteúdo atividade 4 sobre o ASP, os módulos de segurança do top 10, professor Guilherme Pires, Polo, UAB e FMT Ribeirão Cascadeira, Mato Grosso. Atividade da unidade 4. Nós temos que apresentar nessa atividade a seleção de um dos itens do OWASP Top 10 e fazer uma apresentação sobre o módulo de falha e o módulo de segurança de um desses tópicos. Então vamos à introdução ao OWASP. O OWASP, o Open Web Application and Security Project, é uma comunidade aberta dedicada a habilitar as organizações sobre os estágios de desenvolvimento, de avaliação e manutenção da integridade das aplicações e APIs, que passam por níveis de validação e análises de segurança. Em outras palavras, é uma comunidade que trabalha sobre a coleta de vulnerabilidades de maior impacto na indústria de softwares e aplicações, integrando, portanto, as organizações que trabalham sobre a área de segurança de sistemas, de modo a abranger um nível de abstração de análises de alto nível. Esta comunidade nos apresenta uma guia constante e atualizada sobre as principais falhas de segurança em sistemas de informação e aponta os principais detalhamentos e dicas sobre os impactos encontrados sobre os níveis de aplicações. Então vamos à análise inicial sobre os princípios dos riscos de segurança e informação. Conforme vimos no modelo do OWASP Top 10, as referências de segurança dos sistemas podem ser acessadas sobre muitos tipos de caminhos, e os atacantes podem optar por diversas formas de tentar driblar as rotas de análise e controles de dados dos sistemas. Então, portanto, cada um desses tipos de caminhos diferentes escolhidos pelos infratores cibernéticos nos constitui um risco que pode afetar as bases de dados e a performance das aplicações, afetando na sequência a imagem e integridade das organizações. Às vezes esses caminhos são triviais para se encontrar e explorar, no sentido de se neutralizar tais falhas e promover a proteção adequada dos bens de informação, tanto das empresas quanto da sociedade de um modo geral. O WASP se concentra na identificação dos riscos de segurança da aplicação web e nos fornece informações genéricas sobre as probabilidades e os impactos técnicos avaliados. Isso exige um sistema de classificação de riscos para auxiliar no cálculo dessas probabilidades dinâmicas de invasões, viabilizando a percepção dos níveis de violação e dos níveis de gravidade encontrados sobre as falhas dos sistemas. Lembremos que cada organização é única e também os tipos de atores e ameaças para essa organização em si, bem como os níveis de objetivos específicos de cada tipo de violação. É fundamental nós compreendermos os riscos das organizações com base em agentes de ameaças aplicáveis e os impactos comerciais envolvidos. Então vamos à lista atual do OWASP Top 10. O lista dos riscos de segurança de aplicativos. Como princípio de especificação linear, antes de aplicarmos nossas análises sobre o tópico escolhido do ranking do WASP, temos que listar a sequência desse ranking de ameaças top 10.
para então nós selecionarmos um dos módulos e abstrairmos um nível conciso de abordagem analítica que possa nos melhorar essa compreensão sobre os níveis contextuais das falhas dos sistemas e suas consequentes performances integradas aos ciclos de controle de dados e a própria integridade dos sistemas. Vejamos então essa lista. Nós temos os 10 módulos de infrações mais comuns, de maiores riscos de segurança, que são A1, módulo A1, injeção, módulo A2 e autenticações quebradas, módulo A3 e exposição de dados sensíveis, módulo A4, entidades externas, e especialmente quando nós trabalhamos com os módulos de processamento XML. Módulo 5. Os controles de acessos quebrados, as falhas de autenticações e restrições sobre os níveis de acesso dos usuários. Módulo A6. As configurações incorretas de segurança. Módulo A7. Cross-Site Scripting, ou XSS. Módulo A8. A deserializações inseguras. As serializações guardam as sequências totais dos níveis de comandos em consultas em filas ordenadas dentro dos módulos de compilação dos servidores em si. Isso nos traz taxas de execuções integradas e remotas de código. Módulo A9. Usando os componentes com vulnerabilidades conhecidas. E módulo A10. O registro e monitoramento insuficientes. Então vamos ao tópico que nós escolhemos. O ASP Top 10, tópico escolhido, módulo 1. Injection. Como tópico de escolha adequado, viu-se a necessidade de buscar a referência do módulo 1 de falhas de injeção, aplicada sobre o quesito de interposição de códigos, que podem afetar a estrutura dos bancos de dados, dos sistemas operacionais e as variáveis de ambiente, os parâmetros de configuração de sistemas e serviços da web externos e internos, e todos os tipos de usuários. Por ser um módulo mais abrangente, de maior alcance e de maior grau de impacto sobre a integridade dos hostes e servidores, este módulo nos trará algumas abordagens muito específicas sobre as maleabilidades multiníveis que os dados hostis podem causar a um intérprete específico, seja esse intérprete receptor, um sistema, um servidor. Módulo A1, módulo Injection. Temos que compreender primeiramente que quase em qualquer fonte de dados nos pode ser um vetor potencial de injeção. Isso quer dizer que as variáveis de ambiente, os parâmetros de configuração e os serviços web de contexto externo ou interno servidor nos abrangem a todos os níveis de usuários, pois as falhas de injeção nos ocorrem quando um invasor pode estabelecer um canal de conexão direta ou indireta, de modo que lhe permita enviar dados hostis ou comandos maliciosos e programados indíveis a um intérprete receptor. Então, por isso, as falhas de injeção são muito extensas e prevalentes, e particularmente em relação ao código legado ou código estável, o que permite nos burlar o ritmo estável da estrutura de leitura e interpretação de processamentos do servidor e podem assim nos causar danos consideráveis caso não sejam efetuadas as medidas de controle mais específicas quanto a tais níveis de falhas sobre as abstrações de acessos que podem afetar a integridade do servidor. As vulnerabilidades de injeção são frequentemente encontradas em consultas SQL e estruturadas, ou em consultas LDAP, XPath ou NoSQL, bem como em comandos
do sistema operacional sobre analisadores XML, cabeçalhos de e-mail, linguagens de expressão ou consultas ORM, além de contar que essas falhas de injeção são de fácil descobrimento e rápida intrusão por meio de scanner e aplicações que viabilizam aos invasores mapear as falhas de injeção sobre os sistemas, dando-lhes consideráveis vantagens sobre o tempo de resposta a tais brechas de segurança encontradas. A falha de injeção pode resultar em perda de dados, em corrupção ou divulgação não autorizada de arquivos e informações, em perda de integridade ou negação de acessos, ou ainda pode nos levar à aquisição completa do host, dependendo das necessidades da aplicação e dos dados envolvidos. Temos os níveis de gravidade e os níveis comerciais de danos envolvidos à integridade de tais dados. Mas, afinal, surge a seguinte questão: quando o aplicativo é vulnerável a esse tipo de falha? Temos que compreender que os dados fornecidos pelo usuário devem ser analisados pelo servidor e, portanto, se os dados não forem validados corretamente, muito importante esse termo, se os dados não forem filtrados e realocados pelo aplicativo, interagindo com a camada de aplicação do servidor, antes de serem transmitidos à base de dados ou camada de dados do servidor, de modo a impedir que as consultas dinâmicas estejam saturadas por chamadas não parametrizadas que interpõem um nível de compilação sem escopo ou sem contexto adequados de acesso à base de dados e regulações adequadas. Isso abre a brecha de execução direta de comandos instáveis sobre o nível intérprete de processamento do servidor, pois os dados hostis são diretamente concatenados de modo que o SQL ou outros níveis de comandos dinâmicos nos contenham bases estruturais de mapeamento relacional que permitam a extração ilegal de registros adicionais e sensíveis quanto à integridade das informações consultadas. A revisão do código-fonte é o melhor método para se detectar se as aplicações são vulneráveis a injeções, que podem ser seguidas ainda por testes automatizados e completos de todos os parâmetros, de cabeçalhos, URLs, cookies, entradas de dados, XML e outros níveis dinâmicos de abstrações estruturais de acessos. Então vem a segunda questão: e como nos prevenir as vulnerabilidades desse tipo de falha? Quais são as formas de prevenção? A prevenção da falha de injeção nos requer a separação de dados dos comandos e consultas. Muito importante esses dois termos, comandos e consultas. A opção preferida é o uso de uma API segura que possa evitar o uso direto e exclusivo do intérprete do servidor, de modo a fornecer uma interface parametrizada que plugue o objeto de mapeamento relacional de consultas dinâmicas e intermedie a consulta estruturada de alto nível à camada de aplicação do servidor, antes de submeter o nível de dados a um processamento central e direto da base de dados. Temos que ter em mente a necessidade de validações de entrada do lado do servidor, o estágio de verificação local na máquina do usuário e o sincronismo de verificação sequencial. Isso aplicado também sobre a camada de aplicação do servidor. Uma prevenção em níveis ou a proteção em camadas quanto ao quesito de verificações é mais estável e adequado. E também não
esqueçamos de abranger o processamento específico de controle sobre os níveis de caracteres especiais. A neutralidade de tais caracteres em tempo de processamento sobre os campos de verificação, mantendo a integridade do próprio processamento em níveis, onde o nível máximo de regulação das chaves dinâmicas de consulta esteja alocado sobre o servidor. Isso nos leva à necessidade dos caracteres de escape, que neutralizam a semântica de textos, aplicando um maior nível de controle sobre os caracteres semânticos dos dados enviados ao servidor. E por fim, nós podemos aproveitar o potencial de recursos semânticos sobre as consultas dinâmicas que limitam o nível de divulgação dos dados e o próprio nível de acesso de registros de consulta. Como exemplo, temos o Limit e outros níveis de controles do SQL, utilizado dentro de consultas para evitar a divulgação em massa de registros sobre o alcance de uma consulta específica, em caso de injeções SQL. Então, para nós encerrarmos esse módulo, vamos ver um exemplo das falhas de injeção. Então, neste cenário, nós temos um aplicativo que usa dados não confiáveis na construção da seguinte instrução: SQL select from accounts where QCID, ou seja, o índice de seleção busca todos os dados tanto pela contas e verifica o nível de ID, a identificação das contas e usuários. Quando nós concatenamos isso com um módulo externo, que puxa um parâmetro externo de forma direta, nós abrimos uma falha que nos permite ao invasor modificar o valor de um parâmetro ID no navegador, isso sobre a própria fase de acesso das páginas, para enviar um índice de consulta que burle o acesso e a própria abstração de controle de dados por parte do servidor. Isso altera o significado de ambas as consultas para retornar todos os registros da tabela de contas. Existem outros níveis de ataques íntegros e perigosos, inteiros, assim dizendo, que podem nos modificar ou excluir dados, ou até mesmo invocar níveis externos em procedimentos armazenados em scripts e transferir esses níveis às bases de dados dos servidores em si e às próprias camadas de aplicação. Esse é um exemplo básico de como essa falha funciona. Então aqui nós encerramos essa pequena abordagem. Observação final. Neste modelo de atividade, visou-se apresentar o conteúdo de forma mais simples e contextual possível. Como não obtive muito tempo e recursos disponíveis para realizar esta atividade no Polo de Ribeirão Cascadeta, junto com outros colegas do curso, e não tenho um equipamento adequado, e por portátil, no caso, assim dizendo. E estou tendo que buscar outros pontos de acesso próximos. Tive que realizar esta atividade de forma individual. E posteriormente espero poder ter a oportunidade de recursos disponíveis para os trabalhos em grupo. Sem mais a dizer, agradeço desde já a compreensão.